Quanta expectativa para poder ver o Endrick no time principal a partir de julho, promete. Agora, quem sempre promete emoções, polêmicas, loucuras no programa é ele, Everton Guimarães. Boa tarde. Ô Everton, foi uma coisa muito feia a nossa participação nos palpites. Ninguém acertou o resultado de Palmeiras e Emelec. O Verdão machucou as nossas pernas. Ô Assunção, mas posso falar uma coisa? A gente sempre fica esperando muito desse time na Libertadores. Ontem foi legal, 1-0, mas poderia ter sido mais. Alguns titulares, outros que vêm jogando menos. Renato. Mas... Segura aí! Everton, você já falou que eu sou pé frio. Você quer falar agora? Pode ficar à vontade, vai. Fica à vontade, eu espero. Fazer um churrasco. Eu espero então, Everton. Quer te derrubar. Assunção, não caia, levante rápido. Eu tô com a chefe aqui, ela não vai deixar, não. Agora o Coelho já... Eu não vou falar mais nada. Não posso falar, a respiração tá muito longa. Tá muito louco. Aqui não dá pra Everton, pode falar, Renato. Deixa o Everton falar, não tem problema, não. Voltando pro jogo, o Palmeiras foi melhor, foi superior, criou mais oportunidades, mas acabou só conseguindo vencer num gol do Danilo, 1-0. A gente esperava aquela goleada. Eu também esperava uma goleada, mas infelizmente isso não aconteceu. O Abel entrou num 4-3-3. Ele colocou o Danilo, o Gabriel Menino e o Atuesta. E colocou o Gustavo Scarpa, que vem acostumando a jogar pela direita, ele jogou pela esquerda. Então ele ficou meio que penso, né? Gustavo Scarpa, ele é aquele jogador que corta a bola para dentro e chuta ou cruza. E ontem ele não fez isso, porque a perna direita não é a boa dele. E também a gente tem que tomar cuidado não só com o Atuesta. O Atuesta eu acho que não tá... O Abel tá dando oportunidade para ele e ele não tá conseguindo jogar, não tá conseguindo desempenhar um bom futebol. O Atuesta é um menino e um jogador que a gente vê que tem qualidade técnica, por ser... joga na posição que eu jogava, mas a gente vê que ele tem uma qualidade técnica, ele tem um bom passe, mas ele não está engrenando. Então, acho que o Palmeiras e o Abel ele tem que ter esse cuidado que teve com o Zé Rafael. Né? Você vê que o Zé Rafael demorou um tempo aí para que pudesse entrar num esquema de jogo. Saiu de meia para jogar de volante, começou assim com o Lucha. Ele deu um passo atrás só, né? Ele era um meia atacante, ele está jogando como um segundo volante agora. Então, o Palmeiras e o Abel tem que ter esse cuidado com a Atuesta, já que brigou tanto para que ele viesse para o Palmeiras, então tem que ter esse cuidado. Infelizmente, ele não está conseguindo jogar nas oportunidades que o Abel está dando para ele, mas a gente vê que é um jogador que tem qualidade e com o tempo ele vai fazer com que, igual aconteceu com o Zé Rafael, vai voltar a jogar o futebol que ele jogava nos clubes anteriores. Qual foi o aspecto mais positivo, Chico, ontem? Eu considerei o Gabriel Menino, porque acho que merecia uma chance, ficou muito tempo esperando, quietinho, trabalhando, perdeu espaço. Mas ontem eu falei que eu gostei muito desse triângulo entre o Marcos Rocha, o Gabriel Menino e o Rony, apesar de não ter resultado em gol especificamente saindo desse trio. É que a gente ficou com uma imagem do Menino mais recente, né? Mas em 2020 ele foi muito importante para o primeiro título da Libertadores do Abel e tanto que chegou na seleção. Se o Abel conseguir recuperar esse jogador, o Patrick foi embora, o Renan, alguns jovens da base não conseguiram corresponder. O Gabriel Menino tem muita qualidade. Eu destacaria também o Scarpa, apesar do que o Assunção falou, não exatamente na função que ele estava acostumado a jogar. Na ausência do Veiga, eu sinto que é ele que assume a responsabilidade da bola parada, muitas vezes das assistências. Ele quase fez um gol olímpico ontem. É um cara que bota a bola embaixo do braço, tem muita qualidade, está para renovar o contrato, né? O Abel já falou sobre isso, que ele é um jogador importante. Porque né? Ele vinha sendo titular, aí o Veron, mais pela característica, eu acho, né? Por ter um escape pelos lados, assumiu, aí lesionou, o Scarpa voltou para o time, quando o Veiga não joga, ele assume a vaga do Veiga, então é um 12º jogador que ele tem nas mãos, então eu destacaria o Scarpa também ontem. Mas ontem o Scarpa jogou aberto, né, Chico? Então o Scarpa, ele joga, ele é um 10, ele é como Mas eu acho que ele Veiga, consegue fazer essas funções todas. E eu fiz o jogo ontem, eu achei que ele muito aberto pelo lado esquerdo, né? Acho que quando ele joga pelo meio e pelo lado direito, ele vai melhor justamente por isso, por esses chutes a gol, por essas assistências. E o Palmeiras ontem voltou a marcar numa bola parada, né? Uma bola que está sendo muito fundamental para o Palmeiras, essa bola que o Veiga, né? O Scarpa saiu, entrou o Veiga cruzou do lado esquerdo. Acho que o Breno Lopes entrou e raspou. E o Danilo, né? Que desde quando foi convocado, vem fazendo gols.
Eu acho que o Palmeiras pecou um pouquinho também, por quê? Porque não tinha um Rafael Veiga desde o começo, não tinha essa chegada. O Palmeiras estava com 3 volantes, mas 3 volantes que não têm a qualidade de chegar dentro da área. O Danilo é aquele jogador que ele não chega dentro da área, mas numa bola parada ele se posiciona muito bem, né? Agora, o Danilo, ele teve um feito bem legal, porque ele fez gol contra a Juazeirense. Na sequência, ele marcou outro gol contra o Bragantino, então Copa do Brasil, Brasileirão e agora Libertadores, ontem à noite, diante do Emelec. E somente um volante na história do Palmeiras conseguiu 3 gols também em sequência, em jogos. E ele tá aqui com a gente, é o Marcos Assunção. Isso foi em 2012. Dois gols do Paulista, Copa do Brasil. Não, eu tô aqui também, viu, Danilo? Jogou aonde? Não é? Joguei na base lá em Caeiras, no Nacional lá de Caeiras. Jogou aonde? Digamos que ontem o Danilo igualou o seu feito, Assunção, pelo Danilo, Palmeiras. Ó, tô aqui também, viu? Você não é o único, não. Fala pra ele, quero ver o quarto agora. Eu quero ver o quarto. Ó, Danilo, quero ver os golzinhos a mais aí. Essa batida aí vai chegar rápido. Ele tá jogando bem, né? Tá jogando confiança. Normalmente o jogador, quando ele é convocado, às vezes ele sente essa pressão da convocação, a crítica da imprensa. E ele parece que passou a jogar até melhor. Parece que jogou tá mais leve, tá mais confiante. Fez a diferença. Vale falar também da postura do Jorge ontem, que não era um jogo fácil para ele, devido ao que aconteceu com ele num pré-jogo, a gente pode dizer dessa forma. Enfim, ataque com o carro, agressão verbal. E ele teve personalidade, fez um jogo tranquilo ontem, ele não se comprometeu. Agora tem uma coisa, do Assunção que a gente falou, o Danilo, a gente está acompanhando bem, né? A convocação fez bem. Eu sempre digo, tem alguns jogadores que vão para a seleção e quando voltam perde o brilho. Aconteceu isso, por exemplo, com o Thiago Galhardo no Inter, que estava jogando um futebol como atacante, o próprio Gabriel Menino. Então, por enquanto, ele não foi. Tomara que ele volte no mesmo nível, no mínimo, né? Agora, tem um detalhe também importante, que ontem a Leila Pereira disse que o Danilo não vai ser vendido em junho, julho, no meio do ano, na janela, e isso é bem importante. Porque hoje, mais do que contratar um reforço, você não consegue vender um Danilo e repor a altura. Você não vai achar um jogador. Então, se ele permanecer, mamãe Leila, Ronaldo, dando boas notícias. Não é Natal ainda, mas ela já começou a distribuir os presentes. E se isso realmente for concretizado, né? Eu diria que ela pode quebrar um paradigma dos cartolas, né? Porque quando o cartola fala uma coisa, acontece outra. É isso, Chico? E no caso ela pode quebrar isso. Palavra eu acho de que dirigente não se escreve. É o que a gente então, fala. mas ela pode quebrar Pode. essa estrutura feita dos cartolas aí, porque do jeito que ela falou, eu até confio nela também. Eu acho que nessa janela esse menino vai ficar. Você gosta, ele gosta da mamãe Leila. Porque tem personalidade. E na hora, veja bem vocês aí. O que é, mamãe? Deixa a mamãe falar. Eu sou muito sensível. Opa. O Jubetica também. Eu que abençoe isso aqui foi você. Então, aí é o seguinte, aí o que eu posso dizer aí dessa estrutura e do que ela falou e do que aconteceu ontem? Grupo fraco da Libertadores, gente. Vocês estão jogando confete no time do Omelete aí. Era pra tomar uns 18 ontem. O Palmeiras tirou o pé ontem. Ainda no final, se não fosse o Everton, ia amargar o empate. Então, veja bem, tá caindo, ó. Tá caindo o nível, por quê? Não tá se empenhando. Ontem era pra meter os 18 nesse time ruim do Omelete aí. Vocês, irmão, vocês do Omelete, vocês são ruins demais. Tá jogando o suficiente pra ganhar. Tá ótimo, Palmeiras. Quando Tá 100%. Falou que o nível tá caindo. Tá caindo, ó. 15 gols na Libertadores. 21 gols. O nível tá caindo. Quase empata ontem. Agora, Everton Guimarães, hein? 100% na Libertadores. Tá se encaminhando para ser a melhor campanha dessa primeira fase. E a gente sabe que desde que o Abel Ferreira assumiu o Palmeiras, esse tipo de coisa faz a diferença, não é? Tem aproveitado bem. E mesmo quando não foi a melhor campanha, que foi a do Galo ano passado, Everton, o Palmeiras se classificou. Eu vou lhe perguntar pela última vez. O que é que você quer? Pois é, Renata. Um beijo pra você. Eu estou adorando sua paleta de cores. Tá um desbunde, como diria Milton Cunha, meu ídolo. O Ronaldo, é curioso você me chamar depois do Ronaldo. Parece uma provocação. Ô, Assunção, você tá aí porque você quer. Seu lugar é aqui, ó, dentro do meu peito. Eu tava... Quando começam a questionar o fato de, ganhou só de 1-0, mas produziu para ganhar demais? Produziu.
Mas ganhou só de 1-0. Tá, mas ali atrás, contra o próprio Petroleiro, fez 12 em 2 jogos. Né? Então, acho que isso aí merece uma reflexão. O que não entra na minha cabeça é que o Ronaldo ele não tira o foco, né, dos outros times. Fala que caiu de produção, fala que o adversário é a baba do boi cansado. E sabe o que ele vai falar daqui a pouco, Renata? Ele vai falar sobre o número de pênaltis dados ao Palmeiras. Ele vai transferir o foco do Atlético para o Palmeiras. Antes, pênalti para o Galo. Daqui a pouco ele vai começar a falar pênalti para o Palmeiras. E as coisas mudam muito rapidamente, né? Então, quer dizer, você ganha um jogo de 1-0, mas você produziu para ganhar mais, você não sofreu grandes sustos e tal. Ah, caiu de produção. Não tem nada de queda de produção, não. Jogou para ganhar, produziu para ganhar, ganhou de 1-0. Poderia ter sido um placar maior, porque teve produção para isso. Não há queda de rendimento. E agora, até em matéria trazida pelo Chico, destacada pelo Chico, Merentiel contratado. Vai deitar de fazer gol no Palmeiras, Renato, porque o time é muito ajustado. É um dos favoritos, talvez o maior dos favoritos para ganhar a Libertadores. Obviamente que respeito e cuidado com o Atlético, com o Flamengo, com o próprio Corinthians do Ronaldo. Eu acho que o título fica no Brasil e um desses 4, mas um pouquinho mais para o Palmeiras, porque tem Abel Ferreira. Acho que está bem encaminhado para brigar por mais uma Libertadores, Renata. Não há queda de produção, não. Está incomodando o Ronaldo, então está no caminho certo. Não, e já que a gente falou em 3 jogos seguidos do Danilo fazendo gol, 3 jogos seguidos, já aconteceu isso com o Marcos Assunção, com a Ponte Preta, com o Cururipe, e depois também contra o Corinthians, mas perdeu pro Corinthians, mas fez o gol, né? Mas fez o gol, importante. Importante fazer gol no Corinthians. E perder também. Joga a luva, hein, goleirão? Pode fazer, mas pode perder também. Parado, hein? Ah, não tinha jeito, essa bola era muito rápida. Agora, Ronaldo já pensou o seguinte, 3, primeira vez do Abel Ferreira, título de Libertadores. Segunda vez dele na competição, outro título. E agora a terceira. Mas isso é que a imprensa quer, né? Porque Por que a imprensa quer? O Corinthians, quando pegou o Boca, esse não é o Boca. E não é esse mesmo, aí não. É o Boca sem dente. Esse aí é uma Boca banguela. Agora pegou esse Sanhaca, aí todo mundo nosso, 1-0, um jogo difícil. Os caras mortos, velho. Não, mas ninguém disse isso. Vai se lascar. Não, agora, Ronaldo. E o Everton tá querendo mudar o foco, falando, o Ronaldo ou fala do pênalti pro Galo ou fala pro Palmeiras. Fala você, gordinho. Agora, o Everton falou uma coisa que é verdade. O quê? Eu quero saber se o pênalti de hoje lá pro Everton já foi dado lá em Minas também. O Everton falou um negócio que é verdade, Chico. Se tá incomodando o Ronaldo é porque o Palmeiras tá bem. Claro, lógico. Vocês estão de brincadeira. Mas eu acho engraçado ele não falar que o time do Emelec foi retranqueiro ontem. Não, o time do... Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Mas você não fala isso do Palmeiras? Chamar isso que nós vimos de hoje jogar contra o Palmeiras em time é brincadeira. No máximo um catado foi. Porque os caras não se entendiam, irmão. Os caras não se entendiam de sair jogando. Os caras, a bola tava mastigando o pé dos caras, velho. Isso é empresa do que, esse omelete aí? De ovo? De que é isso aí? É de luz? Mas tem... Tá, mas e o Always Ready? Agora, teve boa notícia também. Além, o contrato do Endrick não vai vender o Danilo, segundo mamãe Leila. E teve outra notícia, porque chegou um atacante, um 9, não é? O Merentiel, que é um uruguaio, que jogava no Defensa e Justiça, 26 anos. Miguelito também, é outro Miguel. Viu, Tete? Tá vindo mais um Miguel. Mais um Miguel. Pero tinha um aí que, por Deus, hein? Por Deus. Que tá bem na Sul-Americana. Deixa eu falar, esse aí foi contratado pelo Google, hein? Porque ninguém sabe o jogo. Não, ele enfrentou o Palmeiras na Recopa, quando o Palmeiras perdeu. Você lembra do Justiça? A gente pesquisou hoje, ele entrou aos 39 no segundo tempo. Falou lá, bestia. Eu falei, pô, mais um. Não, a verdade é a seguinte. Se a gente pensar que o... Como é que era o nome do lateral? Foi para Roma, o lateral esquerdo? Vinha. E logo em seguida veio o Piquerez. Então há um monitoramento aí da equipe do Palmeiras com o time no campo de produção. Para ter contratado esse Miguel, o Palmeiras não é bobo. Deve ter tido não, com certeza. Acabou com essa parada já. Com certeza deve ter tido o aval do Abel. Não, ele não quis. Ele não quis. O jogador veio, ele não quis. Pelo que eu tava vendo também, não é um jogador extremamente 9, né? Ele também consegue jogar fora da área, consegue jogar pelos lados do campo. Ele vai chegar para ser opção. Mas ele só vai ter liberação daqui a 2 meses. Então tem que esperar um pouquinho. Jogar no banco pro Denilson. Mas é um cara que tem bons números e se for um 9 que minimamente sabe fazer gol, vai deitar no Palmeiras, porque a bola chega. E o que o Palmeiras perde gol aí, eu concordo com a crítica do Ronaldo.
contra o Emelec pode perder gols, que daí vai e faz. Só que daí pega uma quarta de final, umas oitavas, um jogo mais difícil, não pode perder a quantidade de gols. E agora tem o 9 que sabe fazer gol. Eu acho que essa contratação tem a ver com uma desconfiança, ou pelo menos um tempo maior para o Navarro acontecer. Acho que a comissão técnica identificou que talvez ele não seja a solução. Não é o 9 de nome que todo mundo queria, mas como disse o Denilson, obviamente houve uma análise profunda, até porque ele estava cotado para defender as cores do River Plate. Então, se é um jogador que o River Plate queria contratar e tem bons números pelo defensa, é um cara que está crescendo, tá? As últimas 2 temporadas dele foram boas. Contrato até 2026 e nesses padrões aí que o Palmeiras vem utilizando para contratações. O que é, Abel Ferreira? Você fala. Eu não quero jogadores que venham para aqui acabar a carreira. Acabar a carreira? Eu não quero jogadores que venham para aqui acabar a carreira. Ou seja, jogadores Ele falou que ele não quer jogadores que venham pra cá pra acabar a carreira. Tipo o Cavani, O que ele tá querendo dizer com isso? Esses caras muito caros, entendeu? A gente tem que pesquisar na hora que sai a conquista do cara, a contratação. O quê? É isso, eu tô engasgando, porque quando sai uma contratação dessa, o cara vai lá no Google. Como é que é o nome do cara? La Bestia. La Bestia tem Denilson, tem Assunção, tem, né? Júlio Batista, tem Gilbertrica. Todo mundo falou quem? O famoso quem chegou no Palmeiras. Essa que é a diferença. O Palmeiras vai ter que tomar muito cuidado também em cuidar e tratar psicologicamente do Navarro, né? Porque o Navarro é o 9 do Palmeiras, foi contratado para ser o 9 do Palmeiras e estão contratando outro. E agora? Então, ou seja... Não, mas tinha outro, calma aí. Quando o Daverson tava lá, vocês não falavam, o Daverson é concorrência pro Navarro. Eu acho que um elenco mas não forte né? É qualificado. Não, mas Ronaldo, no elenco você tem que ter opções para as posições. O William Bigode jogou com o Daverson lá. William Bigode. Não, é isso que eu tô dizendo. O Daverson saindo, eles vão ter que ter outro 9. É isso que eu disse. Não foi só o Daverson. Entendeu? Já tinha um, saiu. Não tá repondo o Navarro. Na minha opinião, tá repondo um jogador com as características parecidas, pelo menos, do Daverson. Número de jogos. Que provavelmente... Não fala, você não vai falar isso. E com o número de jogos que o Palmeiras tem, os campeonatos que provavelmente, Ronaldo, menino maluco, João. Não. Provavelmente, né, Leirão? Menino maluco. Porque o Wesley Moraes não deu... Vai pro Inter? Menino maluco. Se ele chegar no Inter, ok, mas aí ele vai também pra psicóloga, né? Vai conversar com ela também, né? Faz uma paradinha, um pit stop lá, né, Daverson? Mas é isso aí. Foi o William Bigode, o Luiz Adriano e o Daverson. Boa. Aí, no meio do ano, são 3 que saíram, e aí você tem só o Navarro, né? Sim. Então, por isso que eu falo sempre, um clube com uma grandeza de Palmeiras, Corinthians, São Paulo, esses clubes grandes, eles não têm que ter um time, eles têm que ter um elenco. Isso. Né? Porque eles disputam muitos campeonatos e muitos jogos. Mas eu entendi o que você falou, é que o Navarro foi contratado pra ser o cara, e daqui a pouco ele tinha uma expectativa de ser até titular. Mas ontem era jogo que nós esperávamos e até falamos no programa, o Chico falou sobre isso ontem, pro Navarro jogar e fazer aqueles gols, e perdeu uma serviço. excelente oportunidade, né? Perdeu uma excelente, uma jogada que ele sai do meio campo, cara a cara com o goleiro, ele tira... Parece que fecha o olho. Dava pra ir um pouquinho, dava pra adiantar um pouquinho a bola. Você sabe que se sou eu naquela bola ali, você chutava na você tá ligado? Porque você eu vou, pum, já corto o goleiro aqui, já faço gol. Everton Guimarães, Everton, deixa o Everton falar também, vamos passar a bola pra ele lá em Minas. E aí, Everton? Não, é que eu vejo os questionamentos ao Merentiel, só que a gente não pode tirar por base, Renata, só pelo que a gente conhece. E eu vou pegar alguns exemplos aqui, não necessariamente isso vale só para jogador, mas os clubes investem, e o Palmeiras é um deles, em análise de mercado. Aí você contrata, monta um setor, paga os caras fazerem análise de mercado. Aí os caras buscam o Abel Ferreira, tudo bem, mas não era um grande conhecido aqui no futebol brasileiro, ele chega e faz o que está fazendo. Aí o Cruzeiro, por exemplo, buscou o Pesolano. Aí todo mundo, nossa, quem é Pesolano? O homem é bom demais, é nível Abel Ferreira, mas não posso falar aqui não, que a torcida briga comigo aqui, tem que falar que é ruim. Pesolano é ótimo, mas eu vou falar que é ruim. Aí o Fortaleza, ano passado, esse ano ainda não engrenou, mas ano passado traz o Vojvoda. Aí o Vojvoda faz um trabalho, pouca gente conhecia. Aí agora vamos para dentro de campo. O Palmeiras traz o Merentiel. Aí muita gente olha e fala, pô, Merentiel, quem é o Merentiel? Isso é nome de xarope, não sei o quê. Mas o departamento de análise de mercado do Palmeiras trabalha, analisa um monte de processos para contratar e nós é que não conhecemos o cara, vamos chegar aqui e falar que não presta. Não pode ir por esse caminho, Renata. Eu prefiro esperar.
eu vou esperar para falar. Mas o futebol brasileiro tem mostrado, tanto dentro quanto fora de campo, alguns nomes e alguns trabalhos que a gente não conhecia, mas que têm apresentado bons resultados.